que deleite, Deus, que prazer, que banquete nós desfrutamos, Senhor Pai, quando respondemos de volta, Senhor Pai, toda a beleza da Tua revelação em Teu Filho para nós. Isso é adoração, Deus. O Espírito Santo encanta o nosso coração com Teu Filho amado, e nós respondemos, Senhor Pai, a Tua beleza manifestada nele, ó Deus, com os nossos corações cheios de afeições, Senhor Pai, criadas por Ti mesmo, Senhor Deus, compradas por Cristo na cruz e desenvolvida em nós pelo Espírito. Nós pedimos que a palavra nesta noite, Senhor Pai, aprofunde mais, Senhor, que nós passemos a ser pessoas mais profundas, Senhor Pai, ó Deus, que nossa visão seja, Senhor Pai, adequada cada vez mais à grandiosidade do Teu Filho, tão somente através da palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu não vou falar sobre Hebreus, apesar de que vamos voltar a falar. Essa semana foi uma semana um pouco complicada. Eu passei a semana com a crise renal assim, e dores ainda mais renais, né? E pensamento contínuo, fixo, para preparar o sermão, não combina muito. Mas enfim, até semana que vem eu vou melhorar, né? Estou melhorando. E eu, há um tempo atrás, alguém tinha me feito uma pergunta sobre o terceiro mandamento, e eu preparei então o sermão para responder aquela pergunta, mas estava lá guardado. Estou falando sobre Hebreus. Então eu quero falar, antes de cearmos, sobre isso. E é tão sondador isso, e nos leva a olhar para cada um dos mandamentos ali. Me deu vontade de fazer um sermão para cada um deles, a partir da resposta que é o terceiro. Mas antes de olharmos o texto, enquanto estava olhando o que eu tinha preparado, veio uma série não muito conhecida assim na minha mente, chamado OA, assim, é estranho, mas Originals Angel, né? que seria assim porque a série tinha esse nome, acho que já acabou, começou em 2016. Então eu acho que nos dá uma boa ideia introdutória disso. Nessa série, pais, na verdade um casal mais idoso que não tem filho, resolve adotar uma criança, e adotam uma menina cega, uma criança cega. E então eles cuidam da sua filha com alegria, e até que ela desaparece. Então é uma tragédia, um horror. Todos procuram, a menina desapareceu, provavelmente sequestrada, enfim, há essa aflição, essa agonia. E de repente, depois de 7 anos, ela aparece. Só que ela não é cega mais, ela enxerga quando ela volta. E então as pessoas começam uma investigação, os pais ficam maravilhados, mas ao mesmo tempo assustados. Ela sumiu 7 anos e agora ela aparece, ela enxerga, ela era totalmente cega desde que nasceu, e agora ela enxerga, e ela voltou uma pessoa diferente assim, e ela começa no seu bairro, na cidade, ela virou um acontecimento, né? Mas ela começou a se aproximar de pessoas complicadas, pessoas que tinham ou passado complicado, ou estava vivendo dramas, e ela se reúne com essas pessoas e ajuda elas. Ela começa a contar algo da sua experiência, e ela diz que foi prisioneira, sofreu muito, mas descobriu algo maior e uma missão. É a série, né? Uma série meio ficção científica, e agora ela quer passar isso adiante. E Prairie, no nome dela. Então essas pessoas que têm muitos problemas começam a se reunir com ela à noite numa casa assim que não mora ninguém, enquanto a polícia investiga o que aconteceu, o que não aconteceu. Enfim, a série tem várias vertentes, mas ela diz: olha, para me ajudar vocês precisam deixar o meu nome, o que vocês conheciam, para trás, e vocês têm que me chamar por esse novo nome, né? OA,
e só se vocês se entregam a isso, vocês vão, o que aconteceu comigo e minha ajuda vai transformar, e só assim vocês vão entender, conseguir ir entendendo aquilo que eu vou mostrar a vocês, e só assim vocês vão carregar essa história de verdade. Tem uma das pessoas, um cara meio rebelde, um adolescente, um garoto, e Steve, ele zomba dela: você é só a Prairie, você agora voltou, enfim, é um acontecimento, você voltou enxergando, mas eu não vou chamar você de porque isso é ridículo, você é só uma menina cega que sumiu e que agora apareceu de novo. E ele, é óbvio, não quer ceder, mas à medida que a Prairie insiste e vai compartilhando não só palavras, mas a sua vida, a sua vulnerabilidade, e algo vai acontecendo com aquelas pessoas que estão mais próximas a ela, e ela não está pedindo que respeitem apenas o nome, ela diz, ela está chamando eles para algo que vai transformar a vida deles, e para carregar um propósito maior do que a vida deles tinham até aquele momento. E num momento assim crucial, a Prairie, ela olha para o Steve, ela diz assim: você acha que esse nome é sobre mim? Não é. É sobre quem você pode se tornar quando deixa de se esconder. Quando você carrega esse nome, você está dizendo que acredita em algo maior do que você mesmo, mas você precisa viver de acordo com isso. Não é só falar, é ser. E aos poucos o Steve realmente vai mudando, ele começa a agir com coragem, ele não é mais aquele cara rebelde que sempre estava querendo contestar todas as coisas e pessoas, mas era fundamental que ele usasse aquele nome, chamasse ela por aquele nome, mas que fosse real para ele. E essa história me faz pensar, no texto que a gente vai olhar para responder a pessoa sobre o terceiro mandamento. Jesus nos ensina em Mateus 7, de 15 a 23, que a gente vai ler agora, quando ele fala sobre tomar o nome de Deus. E ele não está pedindo que a gente diga apenas Senhor, Senhor. Ele está nos chamando a carregar seu nome com verdade, como a Prairie, eu diria, chamava aqueles jovens ali, tinha um pessoal que não era jovem também, 1 ou 2, a carregar aquele nome. Então é um convite, é um chamado, na verdade, assim, para se perder todo o controle e nos rendermos à vontade do Pai para viver na graça transformadora do Evangelho. Isso faz você ver o mandamento lá com a profundidade que ele tem e como é assim transformador, porque ele vai falar sobre você não poder carregar um nome sem autenticidade, porque carregar o nome dele sem autenticidade é como você tentar abrir a porta, ou uma porta com chaves falsas, simplesmente não funciona. Então várias perguntas são feitas a nós naquilo que Jesus está dizendo. Então diz assim em Mateus 7, a partir do 15, apesar de que vamos nos concentrar no versículo 21 e 23, não temos tanto tempo e tem ceia hoje. Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestindo peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e jogada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E ele diz então: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Essa imagem de fruto revelando a verdadeira natureza de alguém nos leva imediatamente para a ideia de autenticidade. E há uma série que, traduzindo para o português, eu não sei se eles traduziram aqui, seria ratificar ou corrigir. E alguém, após ser preso, Daniel Holden, injustamente reflete sobre quem ele se tornou por causa daquilo. Ele diz assim: eu não sei se sou quem eu era, ou se sou quem estou me tornando, mas sei que há algo verdadeiro em mim mesmo que eu não consigo nomear ainda. É como se eu estivesse carregando peso que não vejo, mas eu sinto. Então, em toda a série, ele está buscando a essência da sua identidade. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Ele nos chama a... Ele diz que nós vamos produzir fruto, um coração alinhado com a verdade. Nós não vamos só crer na verdade. Nós vamos sendo alinhados pela graça à verdade. Então a verdade nos liberta e a verdade nos santifica. E então os 10 mandamentos, o terceiro mandamento, que é a pergunta da pessoa, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós podemos ser muito superficiais com a Bíblia. Se você conhece o mínimo do mínimo, até quem não é cristão, mas foi criado numa cultura judaico-cristã, já ouviu esse mandamento, conhece os mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a gente poderia perguntar o que significa. Normalmente você tem logo uma ideia superficial a respeito disso. Na maior parte do tempo, infelizmente, as pessoas ensinam bem. Isso significa que você não deve usar o nome de Deus de qualquer maneira, não fazer nenhum juramento por Deus. E é claro que isso é verdade, mas de uma maneira muito superficial ao ensino que é dado para nós. Ou seja, você não deve, é óbvio, usar o nome de Deus de uma maneira frívola. Você não deve usar nada de forma frívola que seja importante. E Deus, como é a coisa mais importante que existe, é óbvio que você não deve usar o nome dele de maneira frívola. Como eu disse, nada que é importante pode ser usado de maneira frívola. Agora, a coisa que é mais importante, mas essa interpretação é superficial. Porque o que significa tomar o nome de Deus em vão é algo que está muito mais sondando as nossas vidas do que simplesmente esse cuidado de não usar o nome de Deus de maneira frívola. Tem essa ideia de carregar o nome com reverência. E tem uma música chamada A Noite em que Nos Conhecemos, até uma música bonita do Lord Huron, ele diz assim na letra, traduzindo assim meio que livre, né? Eu não sou quem eu era naquela noite em que nos conhecemos. Eu tinha tudo e então depois eu tinha apenas a maior parte de você, e depois eu tinha algo de você e agora eu não tenho nada de você. Me leve de volta à noite em que nos conhecemos. Então a letra fala de uma perda de identidade, de tentar recuperar algo verdadeiro, autêntico, que foi diluindo com o tempo. Eu tinha você todo, depois eu tinha algo de você, eu tinha uma pequena parte de você, agora eu não tenho nada. Então tomar o nome de Deus em vão é carregar seu nome sem a profundidade que ele exige. Mas se nós não formos profundos ao olharmos para isso, a gente vai cometer o pecado olhando para o próprio texto que fala sobre isso. É como se nós estivéssemos apenas ecoando algo que nós já perdemos, que nós não temos. E Jesus nos dá talvez o exemplo mais conhecido de todos. E é sobre isso que essa passagem está falando. Está falando sobre o coração do terceiro mandamento.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No versículo 23, 21 e 23, Jesus fala de um grupo de pessoas que diziam: Senhor, Senhor, estamos fazendo essas coisas no teu nome, estamos cultuando nesta noite o teu nome, cantamos em teu nome, vivemos em teu nome, temos o teu nome, tomamos o teu nome. E Jesus está dizendo: uma coisa é dizer Senhor, Senhor, uma coisa é dizer que você tem o meu nome, uma coisa é dizer o meu nome, outra coisa é realmente tomar o meu nome. Quando o mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor em vão, não é? Em tradução literal quer dizer: não tomarás o nome do Senhor na irrealidade. Então, o que tudo isso significa? Por um momento a gente vai sair aqui do contexto do nome de Deus e pensar sobre qualquer nome, não é? Tomar qualquer nome em vão, para depois voltarmos para o nome de Deus. Como alguém pode tomar qualquer nome em vão? É natural, eu diria que é normal usarmos os nomes de outras pessoas. Na verdade, numa cidade grande como o Rio de Janeiro, num país com uma população tão grande como o Brasil, muitas vezes é bem importante usar o nome de outra pessoa mais influente do que nós. Tente conseguir algo em algum departamento, em alguma empresa, em algum algo do governo. E é óbvio que se você conhece o nome de alguém que abre as portas, que tem influência no lugar, você acha ótimo, porque nós somos tantos, há tanta dificuldade de chegar até onde os problemas são resolvidos. Agora, se eu conheço alguém, se tem o nome de alguém, se essa pessoa diz: vai lá e fala que eu falei para você ir, procura a pessoa tal, procura lá o chefe, procura o diretor, e fala que eu falei para você ir. E aí você pensa: caramba, que bom, porque você precisa de um nome poderoso, e quanto mais poderoso for o nome que você leva, então mais fácil portas se abrem. Então, se você chega numa empresa e você fala que o CEO da empresa falou para você ir lá, então, cara, esse cara está usando o nome do cara máximo aqui. Você precisa de um nome poderoso. Há um filme que a tradução seria Feras Sem Nação, não sei como é aqui, e o comandante de uma milícia diz assim ao jovem Ago: você carrega meu nome agora. Ele era o comandante do garoto. Você carrega o meu nome agora, garoto. Quando você luta, não é por você, é por mim, é por nós. Você é minha sombra e eu sou a tua luz. Você vê, o peso desse nome dá a Ago agora uma identidade, mas também dá a ele uma responsabilidade. Você não luta por você, luta por mim. Se você for um covarde, o nome dessa milícia aqui está em jogo. Se você agir de uma maneira indigna, todos nós somos indignos. Então, assim, o nome de Deus nos dá poder, mas exige e leva a uma vida compatível com esse nome. Às vezes a gente vê a situação, até tem um termo em inglês de name dropping, que é citar pessoas influentes. Sabe, você diz: não, sim, o fulano esteve ontem na minha casa, no meu escritório, e o governador do Rio foi lá em casa ontem, ele até me perguntou o que eu achava desse novo projeto. Então chamam isso de name dropping, porque você estava usando aquele nome ali que, sabe, não, ontem o John MacArthur ligou para mim para resolver uns problemas do sermão que ele estava preparando. Então, você usou o nome do John MacArthur e isso te elevou, não é? Você falou que o governador foi na tua casa, e as pessoas pensam: por que esse cara, o governador vai na casa dele? Ainda fica perguntando coisa a ele, deve ser
muito bom. Poxa, aquele cara lá, poxa, o John MacArthur ligou para ele, conversou com ele a respeito do sermão que vai pregar. Então, isso é o quê? É jogar um nome. A pessoa no meio da conversa diz, não, eu estava com não sei quem, ela jogou o nome, porque ela está querendo dizer, eu conheço fulano, eu conheço cicrano. Esses nomes estão me elevando, estão fazendo as pessoas à minha volta ter uma visão ao meu respeito. Quando eu lancei, então em alguns lugares é muito importante usar o nome de outras pessoas. Porque se você usar o nome de alguém poderoso, o poder daquela pessoa se transfere para você. Então é óbvio que se eu vou lá na empresa e digo que o diretor lá, o CEO falou para mim lá, pronto, as pessoas me tratam agora como tratariam lá o cara. Eu não posso tratar ele mal, não posso mandar ele ficar esperando, não posso fazer isso, porque é como se eu estivesse fazendo isso com o nome que ele trouxe. Então nomes abrem portas. E aqui vai um exemplo que todos nós já vimos, não é? Se você cresceu numa família, todos nós crescemos de alguma forma, não é? O próximo de outros. Mas eu, por exemplo, tenho irmãos, vários irmãos, e, por exemplo, uma criança entra num cômodo e fecha a porta. E você vai lá, quando você mexe na porta, a porta está trancada. Você quer entrar, não pode. E lá dentro está o teu irmão lá, e ele fechou a porta. E você diz, olha, abre a porta, eu quero entrar. Ele diz, não vou abrir. Então você discute com seu irmão e não há nenhum progresso. Finalmente, depois de um tempo, a voz que está de fora diz assim, olha, papai falou para você abrir a porta. E a porta se abre. Por quê? Por que toda aquela discussão sobre abrir a porta não estava funcionando, e quando falou, papai mandou você abrir a porta? Porque o poder daquele nome obrigou a abertura da porta. Porque agora, quando eu usei o nome do meu pai, papai mandou abrir a porta, agora não abrir a porta é não contrariar a mim, é contrariar nosso pai. E a criança não foi em seu próprio nome mais. Toda aquela discussão era porque ela estava no seu próprio nome e o outro estava dizendo que não é? Mas em nome do pai, a porta abre. Nomes abrem portas, é isso. Nomes poderosos trazem poder para nós. Nomes influentes trazem influência para nós. Nomes com peso trazem um peso para nós. Então, na série Deixados para Trás, Kevin Garnett ele tenta entender o tempo todo o peso da sua própria identidade. Os que ficaram para trás, não é? Já que parte da população mundial desapareceu. Ele diz, eu não sei quem eu sou aqui. Todo mundo quer que eu seja algo, mas eu não sei se sou esse cara. Eu só quero abrir a porta, mas eu não sei qual é a chave. Então ele está perdido, buscando um nome que dê sentido à sua existência. Ele tinha tudo isso até as pessoas, parte das pessoas no mundo todo desaparecerem misteriosamente. Agora ele não sabe mais quem ele é. O nome de Deus, quando tomado em verdade, é a chave que abre todas as portas. Abre a porta da eternidade. Mas justamente porque os nomes são tão importantes, tão poderosos, as culturas, todas as culturas, na verdade, as sociedades, têm leis para impedir que se use o nome de outro de uma forma indevida. Então você vai ter, se você usa o nome de alguém para abrir uma porta, se você usa o nome de outra pessoa, precisa ser autêntico. Se não for autêntico, você será processado. Imagina, eu faço uma música e boto lá, composição Josemar e Paul McCartney. É óbvio que eu botei o Paul McCartney, porque as pessoas, quando verem que a composição era do Josemar, vamos ver o que esse cara fez. Josemar e Paul McCartney. Aí a música começa a bombar, e o Paul McCartney diz, olha,
Que é isso? Quem está usando meu nome? Essa música tem nada a ver comigo. Então há leis para proteger o nome das pessoas de serem usadas de uma maneira indevida, exatamente porque nomes abrem portas. Eu estava querendo abrir a porta da fama para a música. Eu usei o nome do Paul McCartney. Então eu usei o nome dele para abrir portas. Como não era autêntico, então eu devo ser devidamente processado. Então, se a criança vai lá e fala para outra: papai mandou abrir, isso implica algumas coisas que podem ou não ser verdade, mas deveriam ser, porque se o pai não mandou abrir, então ela tem um problema. Ela usou o nome do pai dela. Ao fazer isso, ela usou a autoridade do pai para a porta abrir, mas não era verdade. Ela estava usando aquele nome de maneira indevida. Em primeiro lugar, se que essa criança de fato tenha conversado com o pai, e o pai tenha falado: fala para ele abrir a porta. Deve haver uma autenticidade, quando ela veio com o nome do pai, de que ela realmente tem um relacionamento sobre aquilo com o pai, uma comunhão, e ela tem a palavra do pai para abrir a porta. Ela não pode usar o nome do seu pai de maneira indevida, para tirar proveito, como eu não poderia botar o Paul McCartney na composição junto comigo. Ou seja, houve um relacionamento, houve comunicação, e o pai está satisfeito com aquela determinação de abrir a porta, e ele está satisfeito com a criança que quer que a porta seja aberta. Então ela pode, de maneira autêntica, ir lá e dizer: papai mandou abrir a porta, e usar o nome que abre portas de maneira correta. O que ela está dizendo ao falar isso? Ela está dizendo assim: eu tenho um relacionamento com o papai, eu conversei com ele, ele concordou, o papai aprova o meu comportamento e não está aprovando o seu, e por isso ele mandou você abrir a porta. Na verdade, eu só estou aqui representando o papai, mandando você abrir a porta. Eu só estou sendo a voz dele, mas a autoridade é dele. Então, se você usar o nome de outra pessoa, por exemplo, se eu chego num lugar e digo assim: eu sou agente do Keanu Reeves. Ora, eu estou tentando conquistar clientes. Se esse cara é o agente do Keanu Reeves, é bom que ele seja meu agente também. Eu sou agente do Messi. Então, se esse cara é o agente do Messi, então ele deve ser ótimo. Você vê, o nome do Keanu Reeves, ou o nome do Messi, está dando poder para mim e abrindo portas. Quem não quer ter o agente do Keanu Reeves? Quem não quer ter o mesmo agente do Messi? O nome deles, ao ser associado a mim, abriu portas. Porque quando eu digo que sou agente dele, eu estou tentando conquistar um cliente, afirmando que eu conheço o Keanu Reeves e que nós somos amigos e que eu sou o agente dele, e ele está muito satisfeito. Você então está sugerindo para quem está ouvindo que você tem um relacionamento verdadeiro com o Keanu Reeves, um relacionamento de confiança, e que ele está de acordo com o que você está falando, de acordo com você, que ele te acha ótimo, que ele te contratou para ser o seu agente. Se esse potencial cliente ligar para o Keanu Reeves, dizer assim: você conhece o Josemar? E Keanu Reeves responder: nunca ouvi falar, não sei quem é Josemar. Então você usou o nome do Keanu Reeves em vão. Você tentou abrir portas de maneira egoísta, envolvendo o nome do Keanu Reeves no que você queria, que era o cliente. Há um filme, O Culpado, é um filme europeu, assim, mas depois Hollywood pegou e fez também. Hollywood tem maneira de fazer isso, né? Um filme de 2018, tem um policial, Asger Holm, que é um filme lá norueguês, dinamarquês, alguma coisa assim, e ele está preso em suas próprias mentiras. Então ele diz assim no telefone, num diálogo: eu achei que podia consertar tudo só falando, só prometendo,
mas palavras não mudam quem você é por dentro. Eu usei o nome errado por tempo demais. Então Asger, ele percebe que suas palavras não tinham verdade por trás delas. O seu nome não tinha verdade por trás dele. E como não havia verdade por trás do seu nome, assim é usar o nome de Deus em vão. Não há autenticidade, não há comunhão. Não estou falando de acordo com o que ele falou. Não estou dando ideia de que tenho uma intimidade com ele e de que estou fazendo aquilo em obediência até a ele, em concordância com ele, quando na verdade eu não tenho isso. Então o nome de Jesus é usado em vão nas orações. O pecado do terceiro mandamento, não falar o nome de Deus em vão, ele acontece nos hinos. Ele acontece quando você prega. Ele pode acontecer em qualquer situação. Ao citar um nome, você está dando a entender que além de um relacionamento pessoal, se eu falasse que eu sou agente do Keanu Reeves, além de ter um relacionamento pessoal, há uma postura correta. Eu faço tudo de acordo com o que ele pensa. Ele aprova o seu comportamento, e você o representa, e que ele está feliz que você o faça, e assim por diante. Então, se não há veracidade nisso, você está usando o nome de Deus em vão. Se você, ao orar em nome de Jesus, pede algo sem ter nenhum interesse, qual é a verdadeira vontade de Deus, você está usando o nome dele em vão. Porque quando você fala o nome dele e em nome dele, você está dizendo, ele está de acordo. O meu pedido não é centrado em mim, não é egoísta, não é tentando uma autopromoção, não é pensando simplesmente no meu conforto. Jesus está de acordo com o que eu estou pedindo. Jesus vê que é para a glória dele. Se não tiver autenticidade, você está cometendo o pecado de falar o nome de Deus em vão. E nós, como eu disse, temos leis a respeito disso. O nome de alguém é importante. Então tem lei contra calúnia, difamação, falsificação. Não é? Se você falsifica a minha assinatura, você estava dizendo que era eu fazendo, porque você usou o meu nome. Quando você disse que eu disse algo que eu não disse, é calúnia. O que eu fiz é porque você usou meu nome, e você atribuiu algo ao meu nome. Agora, se eu coloco lá na música Josemar e Paul McCartney, eu vou ser processado. E existem direitos que protegem o nome, autorais. Eu não posso também pegar a música do outro e botar o meu nome nela. O teu nome está aí, mas o teu nome não pode estar aí. Você não tem intimidade com essa música, não há autenticidade, você não fez ela. Tudo isso está relacionado ao uso indevido de nomes. Porque nomes são importantes, nomes abrem portas, nomes estão falando sobre uma identidade, então o nome de ninguém deve ser usado de uma maneira frívola. Por isso existem leis para proteger, mas como eu disse, quanto mais importante a pessoa, mais você tentou abrir portas com aquele nome, Keanu Reeves, Messi e tal, mas provavelmente os processos vão ser mais pesados. Então a vida de muitas pessoas já foi arruinada porque se usou o nome de alguém em vão, sem uma realidade por trás. Então entenda, nomes abrem portas. É algo muito sério usar o nome de outra pessoa poderosa. Quanto mais poderosa for a pessoa, mais sério será usar seu nome. Se você for advogado ou representante de alguém famoso, você deve agir de uma maneira que agrade aquela pessoa, porque você está falando o nome dela. Se você é um advogado ou agente de alguém, for lá e fizer tudo errado, é como se aquela pessoa estivesse fazendo tudo errado. Você representa o nome dela, você é o agente dela, você é o advogado dela. Você está falando em nome dela com o juiz, está falando com o nome dela. Você é assessor de imprensa da pessoa, você está falando
em nome dela com o público. Se o que você fala é abominável, então aquela pessoa está parecendo abominável, porque o nome dela agora está ligado ao seu, já que você é seu advogado, já que você é seu agente. Então a reputação, o patrimônio, o caráter daquela pessoa agora estão ligados a você, porque você está usando o nome dela e você representa o nome dela. É sério. Você vê, em qualquer relação no mundo, ela não vai lhe dar permissão para usar o nome dela se a relação não se mantiver firme. Se ela parar de confiar em você, ela na mesma hora vai dizer: olha, você não é mais meu agente, você não é mais meu advogado, você não me representa mais, você não pode falar mais nada em meu nome, você não tem autorização para falar nada em meu nome, não confio em você, não é? Se não houver unidade de pensamento, se eu vejo que ela fala coisas que eu não concordo, você não fala mais o meu nome. Se ela usar o meu nome, está usando o meu nome em vão. Se ela não aprovar o que você faz, a pessoa, se ela não aprovar a sua forma de agir, se ela não aprovar a sua forma de negociar, às vezes você até diz assim: olha, eu aqui, como seu contador, dei um jeito aqui, burlei essas leis, você não vai precisar pagar o imposto, enganei aqui as leis do governo. Você diz: não, mas foi para proteger. Não, é o meu nome, você não tem mais autoridade de fazer nada, você não é mais meu contador, você não é mais meu advogado, porque o nome dela está vinculado ao daquela pessoa que está fazendo aquelas coisas. Então, nome em vão. Muitas das vezes você vê, as pessoas têm uma ideia, a ideia dela veio do humanismo secular, da sociologia, da antropologia, da psicologia. Ela devia dizer: essa é a minha ideia, mas ela bota o nome de Jesus naquilo. Grande parte das pregações é falar o nome de Deus em vão, é dizer que ele está dizendo coisas que ele não disse, que ele não concorda. Mas eu misturei e fiz uma psicologia cristã. Quando eu fiz isso, eu misturei o nome de Jesus àquelas ideias. Para quê? Para dar respeitabilidade a elas. Porque se eu falasse para as pessoas: ó, isso aqui não tem nada a ver com Cristo, isso aqui é minha ideia, e Freud, e não sei quem, peguei tudo, botei a minha também, e agora estou falando isso. O que as pessoas diziam? Então não vou ver esse cara. Mas ele não faz isso, ele diz que aquilo é o Evangelho, ele está botando o nome de Cristo, está falando: está vendo? Cristo concorda com essas coisas, Cristo diz que a alma é assim. Cristo, por quê? Porque aconselhamento cristão deve ser aconselhamento com a Bíblia, é o que Deus disse. Mas quando eu falo que é aconselhamento cristão e começo a falar coisas que não tem nada a ver com o que Deus disse, eu estou usando o nome de Deus em vão. Mas eu estava tentando ajudar alguém. Não importa. Se você tentou ajudar alguém fazendo uma falsificação da minha assinatura, você cometeu um crime. Não, mas era por uma boa causa. Você não pode falsificar minha assinatura, você não pode usar o meu nome desse jeito, de maneira enganosa, mesmo que você diga que era para ajudar alguém. Isso não diminui o crime. Então, às vezes eu estou só querendo, estou amargo com alguém, eu uso o nome de Deus para falar sobre Deus, sobre a verdade. Eu estou usando o nome de Deus em vão. Os meus objetivos não têm nada a ver com o objetivo de Deus revelar a sua palavra, mas eu estou botando o nome dele lá. É por isso que é tão sério usar o nome de alguém, e você deve ter a substância que respalde o uso. Se o cara ligou lá para o Ken Reeves, o Josemar, o seu agente, deve haver a resposta. O Ken Reeves deve dizer: pode confiar nele, ele é ótimo. Deve haver um respaldo do nome que eu usei, senão ele vai se ofender. Quem é esse cara? Como é que esse cara anda pela cidade, pelo mundo, usando meu nome? Vendo o quanto é grave usar em vão o nome de um ser humano, a ponto de existirem leis para proteger o nome de alguém, tribunais, um monte de processos no mundo, é por causa do nome de alguém, que foi de alguma maneira, que tem várias maneiras diferentes, né? Foi de alguma maneira usado indevidamente.
E vidas são destruídas por causa disso. Quanto mais maravilhoso e ao mesmo tempo perigoso é usar o nome de Deus. É colocar Deus, dando a ideia de que Deus concorda com aquilo, que você tem uma intimidade com Deus verdadeira, e que você foi lá e sondou a verdade de Deus, e aquilo é a vontade de Deus, é o que Deus disse. Não é o que você disse, não é o que alguém disse, não é o que o cara mais sábio da nossa geração disse, não é o que o pesquisador tal disse, é o que Deus disse. Então você começa a entender o que é usar o nome de Deus em vão. E há uma música chamada Fantasmas que conhecíamos, é uma música inglesa, do Mumford & Sons, e a banda canta assim: você viu meu coração partido e segurou minha mão no escuro, mas os fantasmas que conhecíamos vão nos perseguir, e a luz que buscávamos vai nos encontrar. Então, aí ele está dizendo que você, a tensão entre carregar um nome ou uma promessa que você fez ali, uma promessa de amor, e enfrentar a verdade interior, que deve estar de acordo. Então, usar o nome de Deus exige que a gente enfrente esses fantasmas, como aqui a música falou, e vivamos na luz da sua verdade. Então, quando eu uso o nome dele em qualquer situação, não importa, nós só devemos falar em nome de Deus o que Deus diz. Eu já disse aqui que as pessoas normalmente, elas, em algumas áreas apenas, se for em várias, pior ainda, as pessoas se sentem maiores, mais santas do que Deus. Deus fala um troço, elas falam algo. A essência do legalismo é óbvio que você não precisa inventar nenhuma regra para ser legalista. Se você acha que você pode ser aceito por Deus por cumprir a lei mesma, não inventar uma, mas a lei que Ele revelou, você é legalista. Porque tem gente que fala assim: não, mas aquela pessoa ali, ela não prega usos e costumes. Se ela prega a lei e não o evangelho, ela é legalista. Porque é óbvio que as pessoas inventam ainda umas coisas, mas pregar apenas a lei é ser legalista, porque você acha que realmente pode receber algum sorrisozinho de Deus por cumprir a lei, quando na verdade a lei só diz que você é maldito. A lei te condena, os teus atos de justiça para a lei são trapos imundos. Então, quando você realmente prega ou acredita que a lei de alguma maneira te aperfeiçoa, você é legalista, mesmo que não tenha inventado nenhuma outra uso e costume, nenhuma outra proibição, né? Mas pior, ainda inventam. Mas não importa o que você está querendo defender, nós falamos, quando falamos em nome de Deus, precisamos estar certos de que não estamos tirando aquilo de nenhum outro lugar. Então, estava dizendo que tem pessoas que falam especialista em aconselhamento para casais. Eu acho estranho esse negócio de especialista. Cristão é clínico geral, queridos. A Bíblia fala sobre criar filhos, sobre sexo, sobre dinheiro. Não tem especialista em nada. Você deve se encher da palavra de Deus e saber enfrentar todas as situações com a verdade. Eu sou especialista nessa área e as outras áreas. Mas então a pessoa é especialista. Então ela começa, porque ela acha que é um especialista em casamento cristão, né? Ela é especialista sobre casamento no mundo, no reino de Deus. Então ela começa a amar mais o casamento do que Deus. E ela começa a achar o casamento mais importante que Deus. E ela começa a ser mais santa do que Deus. Na cabeça dela, do que Deus. Então eu já contei que alguém estava conversando com uma pessoa que tinha todo um ministério sobre casamento assim. E essa pessoa contou que estava num sítio, né, um sítio lindo, e essa pessoa que era desse ministério perguntou ele assim, a esse pastor, um pastor conhecido: o que você acha da cláusula de exceção de Cristo? E o pastor disse assim para esse outro pastor: o que eu acho? Tem a cláusula, não tem? Ele não falou ela? Então acho isso, acho que é isso aí. Eu não acredito nessa cláusula de exceção. Como assim você não acredita? Foi Jesus que falou. Não, mas eu não acredito, porque não é bom. Como não é bom? Como não é bom? Jesus falou. Ele estava andando num sítio, então tinha um monte de gansos assim, atrás de uma cerca. E ele diz: está vendo esses gansos? O cara diz: estou vendo os gansos.
Esse que é o problema da cláusula de exceção. Se fizer uma brechinha na cerca, todos os gansos vão fugir. É por isso que eu não acredito na cláusula de exceção. E o pastor, esse outro pastor, falou para ele assim: e o que os gansos têm a ver com isso? Você aprende com os gansos? Jesus ensinou algo, você está invalidando o que Jesus disse por causa do ganso. Se os gansos fossem, problema deles. O que Jesus disse? Isso, então, está dito. Você vê, mas aquela pessoa ali supostamente aconselhava casamentos como um pastor cristão, mas ele tirava suas ideias dos gansos, dos bichos, das suas ideias, mas ele falava como se fosse em nome de Cristo, e discordava de alguma coisa que Cristo disse sobre o casamento, porque ele achava que não tinha nenhuma exceção, mesmo a que Jesus trouxe. E depois Paulo traz outra. O que significa então usar o nome de Deus em vão? Evidentemente quer dizer usar o nome de Deus para abrir portas, para parecer uma autoridade, para parecer que você é grande em algo, abrir portas. Todo mundo, essa pessoa aí é um especialista em casamento cristão, ele sabe tudo sobre casamento, porque ele está falando o nome de Deus, mas ele está usando as ideias dele, mas ele continua usando o nome de Deus, para que as pessoas pensem que aquele pensamento dele vem do céu. Evidentemente, quer dizer que o nome de Deus para abrir porta, mas sem ter a realidade. O que dá a realidade sobre o casamento não são os gansos, são o que Deus disse. O que é que Deus disse? Então não use, diga para todo mundo que você aconselha casais segundo os gansos, que você é um especialista em ganso e está aplicando a vida dos gansos ao casamento. Mas aí as pessoas, ele vai dizer assim, mas aí ninguém vai me ouvir, que quem vai ouvir um cara que se baseia nos gansos? Então não fale nada baseado nos gansos, fale o que Jesus falou sobre o casamento. Se isso vai abrir uma porta para isso ou para aquilo, isso não é problema seu. A graça pode alguém, então pode mesmo. Alguém pode ouvir a graça e torcer a graça para viver em pecado. Mas ai de mim se não pregar a graça. Paulo diz toda hora, alguns dizem, pecaremos mais para que a graça abunde, porque sempre foi, mas eu não deixo de pregar a graça. E se alguém torcer a graça, então o evangelho foi um cheiro de morte para aquela pessoa. Mas eu não vou cercar a graça com tanto cuidado, a ponto dela virar lei e não graça, e eu não ter mais o evangelho. O terceiro mandamento se refere à hipocrisia, mas não é como, porque sempre que a gente fala de hipocrisia, estamos pensando muito nos fariseus, simplesmente, né? Você vê que quando está falando sobre usar seu nome, geralmente quando ensinamos esse mandamento, a gente apresentamos pecados mais superficiais. Tu não pode falar o nome de Deus assim não, hein? Tu falou o nome de Deus aí, não pode ser em vão, hein? Deus sabe, tu está usando o nome de Deus em vão, hein? Não usa o nome de Deus não. Sabe, na verdade esse é um dos mandamentos mais profundos, porque ele fala da amplitude final do evangelho sobre as nossas vidas. Diz que se você tem um relacionamento com Deus e usa o seu nome, todas as portas se abrem. As portas do céu se abrem para você, as portas para ser semelhante ao seu filho, as portas para ser coerdeiro com ele, as portas para sentar no seu trono, se abrem as portas da eternidade. O nome de Deus abre portas no universo como nenhum outro nome. O nome de Deus atravessa todas as barreiras. A impossibilidade de uma pessoa morta em delitos e pecados um dia ser a imagem de Cristo é total, mas o nome dele abre essa porta. Esse nome pode levá-lo a Ax Mundi, pode te levar ao coração do universo. O universo todo pode ser a tua herança, pode te levar ao centro de todas as coisas. Esse nome pode fazê-lo herdeiro da salvação, da eternidade, da glória. Mas se você diz, estou usando o nome dele para abrir essas portas, tende a haver uma realidade na sua relação com ele, no que você está dizendo. Jesus explica que é possível ser cristão só de nome, só de ficar usando o nome dele. É sobre isso. E aparentemente ser até um cristão muito ativo, aparentemente muito bom e muito dedicado, mas como ninguém vai ligar para ele, um dia ele mesmo vai ter que falar com essa pessoa: eu não te conheço. Como assim?
Eu usei o teu nome. Então, esse é o problema. Você usou meu nome. Você usou meu nome o tempo todo. Mas eu não te conheço. Seria como o Keanu Reeves dizendo: chama o Josemar, ele está usando meu nome por aí? Vem cá. Eu não te conheço. Não, mas em teu nome eu já fiz muita coisa boa. Eu não te conheço. Usar o meu nome não é uma alegação que você possa fazer para você dizer que está salvo. Usar meu nome é o problema. Você usou meu nome o tempo todo, mas eu não conheço você. Nunca te conheci. Ele vai dizer: mas em teu nome nós pregamos, em teu nome nós curamos, em teu nome expulsamos. Eu nunca te conheci. Sabe, seria eu falar: mas Keanu Reeves, entende pelo teu nome quantas coisas boas eu fiz. Ele vai dizer: eu não te conheço, cara. Como você pôde passar anos usando meu nome por aí? Então, se alguém ligar para Jesus e dizer: você conhece essa pessoa? Ele teria que dizer: conheço. E se ele disser: nunca te conheci, então é porque nós usamos o nome dele em vão. Nunca te conheci, mas você passou a vida usando o meu nome. Então ele dá um dos exemplos mais assustadores e marcantes de toda a Bíblia sobre o que é tomar o nome de Deus em vão, do terceiro mandamento. Vejam quem são as pessoas descritas por ele. Antes de tudo, notemos algo sobre elas. Ele diz: muitos dirão naquele dia. Muitos, ele não diz que são poucos. Naquele dia é o último dia, é o dia do juízo, é quando nós estaremos diante dele. Sempre Jesus usa essa expressão, refere-se ao dia do juízo. Como eu disse, nós usamos o nome dele várias vezes hoje, usamos dele em oração, usamos o nome dele. Ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então direi claramente, finalmente: nunca te conheci. Você sempre usou o meu nome em vão. Cada vez que esses muitos usaram o nome dele, pecaram quando oravam, pecavam quando cantavam, pecavam quando pregavam, pecavam quando supostamente lutavam pela verdade. Pregando, se justificando, chamando o humanismo secular de evangelho, estava usando o nome dele em vão, estava usando o nome sobre todo nome. Como eu disse, todo nome é importante. Por isso, porque os nomes são importantes, existem leis para proteger os nomes. Então vejamos, essas pessoas aqui que Jesus disse são pessoas ortodoxas em suas crenças, não totalmente ortodoxas, mas em alguma coisa, porque elas chamam Jesus de Senhor. Nem todo que diz Senhor, Senhor. E aqui nós temos um pequeno contexto. No Antigo Testamento, o povo hebreu conhecia Deus como Elohim, que é o nome hebraico genérico para Deus. Como nós usamos a palavra Deus, era o nome genérico para Deus, Elohim. Mas em Êxodo 3, Deus se apresentou a Moisés e disse: quero estabelecer um relacionamento de aliança com o meu povo. E então finalmente ele dá o seu nome. Para que haja um relacionamento verdadeiro, então eles têm que saber o meu nome é Yahvé. Em grego, quando os judeus que falavam grego traduziram o Antigo Testamento hebraico, toda vez que aparecia Yahvé, ele, que seria o nome pessoal de Deus, e não genérico, não título do Deus Todo-Poderoso, eles traduziram por Kyrios, que é a palavra grega para Senhor. Então, quando Jesus mostra aquelas pessoas no último dia, o texto do Novo Testamento, elas o chamam de Kyrios, Kyrios, Yahvé, Yahvé, ou seja, estão chamando ele de Deus. Elas acreditam que ele é Deus. Essa palavra ali não quer dizer apenas Senhor, como nossas traduções complicam tudo, né? Mesmo no Velho Testamento, quando aparece Yahvé ou quando aparece Adonai e várias outras coisas vão aparecendo no Senhor e você perde. Essa palavra ali não quer dizer apenas Senhor, indica claramente que aquelas pessoas reconhecem que ele é divino,
que Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é Deus. Elas estão chamando Jesus pelo nome divino que Deus revelou a Moisés. Assim, são pessoas que, pelo menos em parte, têm uma crença correta em quem Ele é. Então, nisso, elas são ortodoxas no entendimento teológico de quem Ele realmente é. Pelo menos nessa doutrina, e que é uma das doutrinas centrais, eles criam. Mas mesmo assim, não possuem realidade espiritual. Ele não as conhece. Isso é assustador. Porque quer dizer que pessoas que reconhecem Ele mesmo como Deus, que creem nisso, pode não ter nenhuma relação com Ele verdadeira. Há uma série chamada Sua Honra, não é? Eu não sei como dá o nome aqui em português, mas Michael Desiato é um juiz, e ele usa o nome dele de juiz para abrir portas, mas para coisas erradas, não é? Então ele compromete sua integridade. Então tem uma hora que ele reflete que cada hora que ele usa o nome juiz para que alguém deixe ele fazer algo, ou passar por algo, ou fazer algo que não seria correto, cada vez que ele usa o nome de juiz, ele é menos juiz verdadeiro. Cada vez que ele usa o nome assim, de maneira indevida. Então ele diz assim: eu pensei que podia usar meu título, meu nome, para proteger o que amo e quem amo, mas cada vez que eu dizia sou um juiz, eu me afastava mais daquilo que um juiz devia ser. Cada vez que eu dizia, olha, deixa eu passar, deixa eu entrar antes de todo mundo, porque eu sou juiz e tal. Cada vez que eu usava para ajudar alguém, manipulava as coisas lá como eu sou juiz, e isso abria a porta para me fazer aquilo, eu me tornava menos juiz. E eu fiz tanto isso que chegou uma hora que era uma completa mentira eu ser um juiz. Porque todas as vezes que eu usei o título, eu estava fazendo de uma maneira contraditória. Então o Michael, ele percebe que carregar um nome de autoridade sem viver a verdade daquela autoridade é uma ilusão, é uma mentira que vai aumentando. Jesus nos alerta que chamar seu nome sem um coração rendido é igualmente vazio. Se você usa o nome dele em vão, cada vez você está mais distante dele, mais longe, mais estranho. Martim Lutero por muitos anos era professor da Bíblia, mas ele não era convertido. Ele ensinava no seminário, conhecia a Bíblia e a teologia muito bem, tinha muitos pontos doutrinários que não estavam errados, mas ele não possuía realidade espiritual. Ele diz: finalmente chegou o momento que eu nasci de novo, e as portas do paraíso abriram para mim. Você vê, um nome, a realidade abre portas. Essas pessoas também têm envolvimento emocional, não só porque elas não dizem Senhor, mas Senhor, Senhor. Nem todos que dizem afirmando corretamente que eu sou Deus e com emoção. Porque Senhor, Senhor, nas línguas semíticas, a forma de dar ênfase ou intensidade emocional é repetir. Por exemplo, Davi, quando ele chora profundamente pela morte do seu filho, ele fala: ah, Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Isso está mostrando a intensidade emocional de Davi na morte do seu filho. Há uma intensidade na repetição. Quando Jesus fala com Marta, ele fala como? Marta, Marta, como você está ansiosa. Você vê a amor, a intensidade. E quando Pedro diz que não vai fazer, como Jesus fala com Pedro? Simão, Simão, hoje mesmo você vai me negar. Ele não fala Simão, ele fala Simão, Simão. É assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como um trigo. Então aqui estão pessoas que estão dizendo assim: Senhor, Senhor. Ou seja, elas estão entusiasmadas. Há algo emocional, não há? Há um engajamento, um engajamento emocional. Podem até cantar hinos e se comover, mas ainda assim Jesus está dizendo: não tem realidade. Eles usam o meu nome, mas ele declara: eu não conheço vocês, eu nunca conheci vocês. Vocês pecavam cada vez que usavam o meu nome.
Vocês falavam o meu nome em vão, vocês usaram o meu nome em vão a vida inteira, ou durante muito tempo. Mas fica mais grave, eles não só possuem crenças ortodoxas, engajamento emocional, mas também são muito ativas no reino de Deus, supostamente. Na verdade, aqui há algo surpreendente. Eles dizem: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Não estamos dizendo que eram profetas como Isaías, está dizendo que pregaram a palavra, pregaram. Expulsamos demônios, realizamos milagres, ou seja, vidas foram tocadas de alguma forma pelo que nós fizemos. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, vocês usaram meu nome em vão. No hino famoso, né? I Can Only Imagine, do Messimi, ele diz: eu só posso imaginar como será estar diante de ti, cercado pela sua glória. Será que eu vou dançar por ti, Jesus? Ou em reverência eu vou ficar em silêncio? Você vê, a canção reflete essa tensão de imaginar quando estiver face a face com Cristo, se nossas ações externas vão refletir tudo que vamos estar sentindo, experimentando. Jesus nos diz que obras impressionantes não substituem um coração verdadeiro, capturado pela beleza dele. Portanto, é possível ter doutrina ortodoxa, estar emocionalmente envolvido, extremamente ativo no ministério e serviço que ajuda outras pessoas, e ainda assim não possuir uma realidade espiritual de verdade. Eu estou dizendo que doutrina, ortodoxia, envolvimento emocional e serviço cristão não são importantes, não são importantíssimos. Na verdade, a realidade espiritual autêntica vai sempre levar as pessoas para essas realidades, mas essas realidades não são a prova, é o que Jesus está dizendo. Esses três elementos estão na verdadeira piedade, mas esses três elementos, sem ter a essência, é usar o nome dele em vão. Não é algo automático. Então, o que significa afinal tomar o nome de Deus em vão e a realidade sem a realidade, mas em vão? Como sabemos se realmente temos essa autenticidade espiritual, do que ela se compõe? Jesus mostra no próprio texto dois elementos temos que correr, que faltam nessas pessoas. Se olharmos na nossa ilustração inicial, uma pessoa usando o nome da outra, há sempre dois aspectos subentendidos quando você faz isso: que você tem um relacionamento íntimo com ela, por isso você está usando o nome dela. Eu sou agente do Keanu Reeves, eu tenho um relacionamento com ele é meu amigo, nós estamos sempre juntos. Quando eu usei o nome dele, eu dei essa ideia para as pessoas. E submissão à vontade de quem teve o nome invocado. Ou seja, eu não estou usando o nome dele indevidamente, eu estou falando o nome dele no que ele falaria, no que ele pediria. Ele faria a mesma coisa se estivesse aqui. Ele não está, então eu estou falando o nome dele. Essas duas coisas, Jesus, cujo nome é Senhor e Salvador, é assim que ele se apresenta. Então, tomar seu nome significa que de fato ele me salvou e é meu Senhor, porque o nome representa quem ele é. Ele é tanto Senhor quanto Salvador. Logo, qualquer um que realmente tenha tomado o nome de Jesus reconhece ele como mestre, não os gansos. Quando você vai falar sobre casamento, ele é o Senhor do casamento. O que ele disse? Eu só falo no nome dele, ou não falo em vão se eu disse o que ele disse. Aí os gansos, não tem nada a ver com os gansos. E a pessoa tal, também não tem nada a ver com ela. E a tua opinião, também não posso dizer. Estou falando o nome dele, não estou falando sobre o nome do Josemar, o que ele pensa sobre as coisas. Isso não tem importância. Jesus está dizendo essencialmente: é uma coisa me chamar de Senhor, mas outra coisa é fazer a vontade do meu Pai e ter um conhecimento pessoal de mim. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer coisas fundamentais sobre o Evangelho, submissão à nossa vontade, a dele. Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem a minha vontade? Ele refere-se ao cristianismo como um reino. Vocês não estão fazendo a minha vontade. A gente começou o culto hoje, Jesus orando: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, para o Pai. Ele está dizendo: se não é assim, vocês não estão entrando num reino. Quando tomamos o nome de um rei, quando agimos em nome de um rei, significa que estamos
submetidos à autoridade daquele rei, que ele é o Senhor, e nós estamos usando então a autoridade dele, porque essa é a vontade dele, ou é o que ele falou. Muitos de nós dizem: eu faço muitas coisas boas, ajudo as pessoas, sirvo, Deus deve estar contente comigo. Mas isso pode estar totalmente equivocado. Jesus disse para aquelas pessoas: vocês fizeram tudo isso, vocês estavam usando meu nome indevidamente. Se no fundo ele não tem o controle total, se as suas opiniões estão misturadas com a dele, você não pode usar seu nome. Você tem ele como seu, quando você diz: eu abro mão do meu direito de determinar por conta própria o que é certo e errado. Mas a cultura não gosta. Problema da cultura. Submeto-me à palavra de Deus. Você está realmente tomando o nome dele, está usando o nome dele. Então, se você colocar qualquer coisa que ele não disse, você está usando o nome dele em vão. Não uma relação de acordo. Você não pode ver o que Jesus disse e ver o que dá para fazer agora e o que não dá para fazer agora. Isso não é se relacionar nele como Senhor. Eu já falei muito sobre isso aqui. As pessoas chamam obediência, o que elas entendem que é acordo. Se Deus fala algo, eu concordo, então eu obedeço. Isso não é obediência, é acordo. Se eu só obedeço aquilo que eu acho razoável, eu não estou seguindo a mente de Deus, estou seguindo a minha, e eu não posso realmente usar o nome dele. A gente tem visto em Hebreus, Abraão disse: Abraão, vai lá e sai da tua parentela. Mas eu não queria sair daqui, eu queria ficar aqui. Sai. Então ele sai. É isso. Deus é o Senhor. Fé é isso. Eu vou te dar um filho. Mas vai ser quando? Eu vou te falar depois. Pega o seu filho, vai no monte, sacrifica o seu filho para mim. Como assim? Ele é o filho da promessa. Faça. Não é acordo, não é se for razoável para mim. Não era razoável para Abraão. Pelo contrário, era meio chocante. Eu não consigo encaixar isso no que Deus disse que ia fazer. Muita gente, especialmente no contexto moderno, rejeita a ideia de submeter-se. Se me convencer, minha mente é o árbitro final. Só quando é razoável eu sigo a minha mente, não sigo a mente de Deus. Eu não posso dizer para as pessoas, usar o nome dele, não posso. Alguém acha a fé cristã interessante, acha algumas coisas interessantes, mas acha que em algumas áreas ela não é tão adequada. Então aquela área ali eu vou falar com as minhas próprias ideias, ou então a ideia da cultura. Tem pessoas que você vê isso todo dia na internet, alguém diz assim: não, se Deus é assim, então Deus não é Deus, é um demônio. Como assim? Como assim? Essa pessoa, ela tem um padrão, ela determinou como Deus é, e se ele não for, ela tem coragem de dizer que ele é um demônio, porque ela é o padrão do que é um demônio, do que é Deus. E ela diz que é cristã. Então, nós usamos gansos, usamos qualquer coisa. Parece zelo, parece bondade. O cara quer que todos os casamentos fiquem, não se partam. Mas ele está usando o nome de Deus em vão. Se você não faz isso, está tomando o nome de Deus em vão. Ele é rei. E uma pessoa famosa, um repórter, já está bem velhinho agora, ele fazendo um discurso na Universidade de Duke, um discurso de formatura, ele diz assim: cristãos, às vezes usam as pessoas assim: use drogas, mas use agulhas limpas. Tenha relações sexuais com quem quiser, mas use camisinha. E ele diz assim no discurso dele: não. A resposta é não. Não porque não seja legal, ou inteligente, ou prudente, mas simplesmente porque é errado. Eu não digo, pelo menos use isso. Não, eu digo é errado. É errado, é pecado. E ele prossegue: na sua forma mais pura, a verdade não é um tapinha educado no ombro.
ela é uma reprovação gritante. O que Moisés trouxe do Monte Sinai não foram 10 sugestões, e sim 10 mandamentos. Ele está dizendo o seguinte: não devemos obedecer a Deus porque isso seja socialmente conveniente. Eu não faço isso, mas acho que quem faz é tudo normal. Não. Se Deus não acha, você não pode achar, porque você está usando o nome dele em vão. Você pensa que isso evita problemas, abre portas para o Evangelho, mas porque se Deus existe e fala, devemos obedecer pelo simples fato do que Ele falou, que é certo e errado. Não precisamos compreender totalmente algo para saber se é certo ou errado. O que Deus falou a respeito disso? Mas eu olhando para o meu corpo, para os meus processos biológicos, acho muito natural. Problema seu, se o pecado distorceu o seu corpo também, seus apetites. Hoje em dia muita gente diz: acredito que a religião possa ser engajar as pessoas, promover o social, fazer isso e aquilo, e tem coisas que não, porque causa problemas. Essa pessoa está usando o nome de Deus em vão. Se você vai defender você, a sua honra, e começa a botar Deus, e briga botando Deus, você está usando o nome dele em vão. Então, se você vem à fé cristã e não abandona esse mito e o coração da cultura dos nossos dias, você não entra de verdade. E todo dia e todo domingo você está dizendo o nome de Deus em vão. Jesus diz: caso contrário, você está tomando meu nome em mão. Eu não te conheço, mas você não me engana. Com frequência nós vemos campanhas educacionais que dizem que devemos ser nós mesmos o padrão final do certo e do errado, né? Mas isso é totalmente o oposto daquilo que nós falamos quando falamos que estamos no reino de Deus. E há uma carta da prisão, ele tem muitas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, né? O Martin Luther King, mas tem uma carta da prisão dele, a carta da prisão de Birmingham, que ele diz assim: uma lei justa é um código feito pelo homem que se harmonize com a lei moral ou a lei de Deus. E é verdade, não é o consenso dos homens. Nas palavras de São Tomás de Aquino, uma lei injusta é um código humano que não se enraiza na lei eterna. É isso só que nós temos que dizer para o mundo. Ele não diz nessa carta: olhe para dentro de si para saber se isso realmente é certo ou errado. Não, só para um lugar. E da mesma forma, tomar o nome de Deus exige que nos alinhemos à sua vontade, não às nossas ilusões. Nossas ilusões sobre casamento, olhando para gansos. Porém, nossa cultura prefere adaptar. O relativismo não forma mártires, queridos. Ninguém morre. Você só morre por verdades absolutas que te trazem consequências terríveis. Se você define a verdade, então você não sabe. O relativismo não tem mártires. Por que morrer por algo que pode ser redefinido? E a segunda coisa, para encerrarmos, é a compreensão da graça de Deus. Além de chamá-lo de Senhor, precisamos vê-lo como Salvador, e temos que compreender a graça. Sem compreender a graça, todo mundo que está pregando o Evangelho está falando o nome de Deus em vão. Sem as doutrinas da graça, nós usamos o nome de Cristo em vão. Note que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Um cristão é alguém que obedece porque já sabe que Deus é o seu Pai, não por ele obedecer, porque ele não podia se fazer filho de Deus através do que ele faz. Ninguém pode se tornar filho de Deus pela lei. Você não pode fazer nada para ser filho nem de quem você é filho biológico. Você simplesmente é o filho. Você não fez nada. Muito menos você pode fazer alguma coisa ou cumprir alguma lei que te faça filho de Deus. Ou seja, existem duas maneiras de obedecer à vontade de Deus: tentando ser aceito e amado por Ele por meio da sua obediência. Se você faz isso, você pode misturar o Evangelho com essa loucura, mas você está sempre falando o nome de Deus em vão.
o nome de Cristo. E B, obedecer porque você já foi aceito no amado, é justo no amado, a graça te salvou e agora o amor de Cristo te constrange e você obedece o seu Pai que está nos céus. É vital distinguir essas duas coisas. A sua vida e o seu destino eterno dependem disso. Não é verdade que você pode não entender isso e ser salvo, não é verdade. Se alguém acredita que pode ser salvo pelo que faz, não crê no Evangelho. Mas fala sobre Cristo cruz, fala em vão, fala o nome dele em vão. É o que Paulo falou para a igreja dos Gálatas. Eles continuavam falando de Cristo, mas não tinha mais lá. Eles estavam usando indevidamente o nome de Cristo, indevidamente. Cristo não concordava com o que eles estavam dizendo. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus faz tudo para te tornar filho, como uma criança se torna parte da família, ou por nascimento ou por adoção, pela vontade dos pais, pelo que os pais fizeram, nunca pelo que ela fez. Quando adotamos um bebê, damos o nosso sobrenome para aquela criança, sem que ela tenha feito nada para merecer o que ela poderia ter feito. Do mesmo modo, tomar o nome de Jesus como Salvador significa renunciar a ser o seu próprio Salvador. Ou Ele é seu Salvador, ou você é seu Salvador. Ou Ele te justifica, ou você se justifica. Ou Ele recebe a punição da lei, ou você recebe. Se você não desistiu completamente de ser seu Salvador e foi salvo só por Ele, pela graça soberana dEle, então você usa o nome dEle em vão. Pense no seguinte: porque basta uma pessoa lhe dizer 10 vezes, a pessoa pode dizer 10 vezes coisas boas para você, e aquilo não pega muito, mas se ela falar uma coisa negativa, então aquilo pega, e você... Se alguém chega e critica você, as 10 afirmações positivas que ela já fez não vale mais nada. Por quê? Há algo de errado conosco. Alguns dirão: isso é porque eu vim de uma família que não me afirmava o suficiente. Nós gostamos desse papo, mas não é verdade. Todos nós somos propensos a isso. Talvez as famílias agravem, e os relacionamentos agravem ou não o nosso estado. Mas quem cresceu cercado de apoio é exatamente ainda assim. Porque isso acontece? A Bíblia diz que no fundo sabemos que há algo de errado conosco. E porque precisamos tanto provar que somos alguém? Alguém poderia dizer: é para ser feliz. Ora, mas por que você precisa de sucesso, amor, dinheiro e aprovação para ser feliz? Por que não consegue ser feliz sem essas coisas? Por que não consegue ser feliz sozinho, sem que ninguém o ame ou o elogie? Porque não basta simplesmente existir. A resposta é que estamos tentando cobrir alguma falha, porque tentamos provar algo a nós mesmos e aos outros, porque sabemos sobre nós muito mais do que gostaríamos de saber, e sabemos que não somos dignos. Tentamos merecer algum senso de valor próprio. A Bíblia diz que isso ocorre porque, em última análise, estamos tentando compensar o fato de não darmos a Deus aquilo que é devido a Ele. Estamos tentando ganhar por nossa conta um valor que nos absolva da culpa interior, uma culpa que nós não conseguimos abafar. Ser cristão é orar dizendo algo como: Senhor, reconheço que minha fé intelectual, minha doutrina é incompleta, meu amor por Ti é muitas vezes frio e não é como devia ser, até as minhas melhores ações são manchadas por egoísmo. Hoje as pessoas agora, vindo do humanismo secular, começaram a chamar todo mundo de egoísta, de narcisista. Isso é o que todo ser humano nasceu, queridos. Lutero e Agostinho disseram: o que é o pecado? É o homo incurvatus em si. Dizer que você não tem nenhum encurvamento para você é dizer que você não peca, porque o homem peca, porque em vez de se curvar para Deus, curvou-se para si mesmo. Dizer que o outro homem é assim é dizer que eu não peco. Todo pecado vem do orgulho e em cada pecado eu estar centrado em mim e não em Deus.
Que ser humano pode chegar diante de Deus e dizer que outras pessoas são assim? Você não chega lá dizendo que você não é assim, assado. Você chega dizendo: eu sou todas essas coisas, mas eu acredito que o teu filho carregou essas iniquidades, e é por isso que nós ceamos. E você diz: ele morreu a morte que eu deveria morrer, ele viveu a vida que eu deveria ter vivido. Aceita-me por causa dele, aceita-me pela beleza dele, aceita-me pela obediência dele. Sei que no instante em que faço isso, todo o valor do nome de Cristo vem para mim, todo o registro. A menos que a gente enxergue isso, não poderemos usar o nome dele, a não ser em vão. João diz que se você tem qualquer problema de identidade, está faltando contemplar o amor que te tornou filho. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Então, queridos, esse é um sermão que toca todas as áreas da nossa vida. Numa cidade grande como a nossa, eu disse, é importante ter nomes que abram portas. Jesus está nos lançando um desafio, e está dizendo que todas as coisas em nós, inconsistente com Ele, nos fazem usar o nome dele em vão. Então a honra de Deus está associada a nós agora, e alguns vivem obcecados em ser parte dos círculos internos de uma cultura que despreza Cristo. Nós estamos nos dizendo que estamos tão ligados a Ele, ao reino, que a graça fez essas coisas não havendo nada bom em nós, e agora a obediência é um fruto disso. Ele diz: só com todas essas coisas são verdade, e você enxerga o quanto ainda a verdade tem que limpar você, então você está usando o nome dele como Salvador e Senhor. Então, só então você está usando o nome dele adequadamente. Sempre que você é dito para alguém que ela não tem o controle, as pessoas não gostam. Quando você diz, alguém diz que você tem que abandonar um vício, você sempre reage. Os viciados reagem, porque aquilo é precioso para ele, e ele vai sempre dizer que aquilo não controla ele. A Bíblia diz que todos nós somos viciados em nós mesmos. A Bíblia diz que nascemos cheios de amor próprio pecaminoso. Queremos que tudo gire em torno do eu, por isso reagimos bem ao humanismo, à ideia do livre-arbítrio. Tudo que é sobre nós e tudo que é só sobre Cristo não reagimos, porque o vício tem medo daquilo que ameaça, e como somos viciados em nós mesmos, o Evangelho nos despe de todo mérito. Reagimos mal e queremos misturar o Evangelho com outras coisas. Se você se aproximar mais, de fato, cada vez mais você perde o controle, e esse é o objetivo. Ele é Senhor, Senhor de verdade. Moisés não queria falar com o faraó, sabe, mas falou. Você tem que imaginar, mas ao me tornar cristão, Deus vai me pedir que eu faça coisas que você não ia querer fazer? Lógico que vai. Moisés não queria falar com o faraó, Abraão não queria levar Isaac no monte e sacrificá-lo. Jesus no jardim suou gotas de sangue. É normal que ele peça aquilo que você não acha confortável. Se você procura um rei, é porque precisa de um rei. E precisa de um rei significa reconhecer que você mesmo não tem poder e não pode representar a si mesmo. Você precisa de um rei poderoso e de um salvador. Então, considere que não usar o nome dele em vão é algo que está perigosamente perto de nós. E se nós usamos o nome dele, é fundamental que naquele dia ele diga: eu conheço você, você usou meu nome. E essa foi
a única coisa que abriu todas as portas para você. Mas não use o nome dele em vão. Então você vê, não é um juramento, uma coisa, colocar o nome de Deus, falar o nome de Deus, é algo que inclui a vida inteira e todo o evangelho. E é assim que nós vamos ser agora. Fique de pé, vamos ficar de pé. Pedir que os irmãos distribuam rapidamente os elementos da Santa Ceia. Quando nós tomamos a ceia, estamos falando: Senhor, Senhor. E tomar da ceia é usar o nome dele. Eu sou um com ele. Ele é o meu Senhor, é o meu Rei, meu Salvador, meu Deus. E é sobre isso que o terceiro mandamento fala: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cada vez que usamos o nome dele, todas as portas estão abertas para nós. O nome dele abre todas as portas da eternidade, da vida, no tempo, na eternidade. É bom que não usemos então o nome dele em vão. Usar o nome de maneira frívola de qualquer pessoa é sério, e da pessoa mais importante que existe, mais sério ainda. Comunhão, intimidade com ele, é isso que a graça nos leva. Então o nome dele é nosso para sempre. Pela graça salvos somos, pela graça livres estamos. Antes do tempo escolhidos, no amor justificados, no chamado adotados, pela graça reconciliados. Oh, graça infinita que nos busca, que nos chama, que nos toma, que nos guarda. Graça santa, graça eterna. Não por obras, não por méritos, nada em nós o atraiu, mas seu amor nos alcança pelo sangue remido. Só graça infinita que nos busca, que nos chama, que nos toma, que nos guarda. Graça santa, graça eterna. Graça que sustenta os fracos, graça que nos fortalece, graça doce em nossas dores, graça que nunca perece. Nosso alicerce, nosso canto, a esperança que nos guia. Se caímos, nos levanta. Pela graça, nova vida. Graça que apaga o passado, graça que traz redenção, graça eterna, inesgotável, graça viva em nosso chão. Oh, graça infinita que nos busca, que nos chama, que nos toma, que nos guarda. Graça santa, graça eterna.
graça, nova vida. Graça que apaga o passado, graça que traz redenção, graça dos inesgotável, graça viva.